Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre desemprego e seguro-desemprego. A gente vai ver o que é desemprego, como que é calculado, por isso a gente vai entrar um pouco na geografia também. Vamos falar de um benefício chamado seguro-desemprego, para que ele serve, quem pode receber e qual a melhor forma de você manter uma independência financeira, mesmo em situações adversas, mesmo se você estiver desempregado. Então, pegue o seu caderno, pegue o texto base que eu deixei disponível no plural e no delta e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, se você não é um empresário, se você ou um microempreendedor, se você não é um trabalhador autônomo, ou seja, trabalha para você mesmo, às vezes pode ter um próprio negócio ou trabalha por comissão, ou se você não é um investidor que consegue viver apenas com os lucros das suas ações, e isso é bem possível, tá? Existem pessoas que só vivem disso, com o lucro das ações, mas isso eles têm milhões e milhões investidos, então não é uma coisa muito fácil de você conseguir. Aliás, fácil você precisa ter muito dinheiro, tá bom? Então, se você não segue nenhum desses padrões que eu mencionei, muito provavelmente você é um trabalhador assalariado e você depende de um salário como principal fonte de renda. Por que eu digo principal fonte de renda? A maioria das pessoas, elas têm apenas uma fonte de renda, que é a fonte de renda do trabalho. Então, ela trabalha segunda a sexta, 40 ou 44 horas semanais e recebe um salário e essa é a sua principal fonte de renda, tá? O ideal é que a gente tivesse outras formas de renda. Pô, professor, mas está difícil, você mesmo está falando de desemprego, como que vamos ter outras fontes de renda? Gente, o que mais tem aí é forma de a gente ganhar dinheiro. Então, por exemplo, fazer bico no final de semana, restaurante que precisa de garçom, por exemplo, ou atendente, pessoas que trabalham com festas, aniversários, casamentos, formaturas, sempre se precisa de pessoas, e são serviços esporádicos, que você vai lá quando tem a necessidade. Então, a gente pode chamar de bicos, né? Mas é uma renda extra que pode ajudar no final do mês. Mas, como eu falei, boa parte das pessoas tem apenas o quê? O seu salário, tá bom? Então, vamos trabalhar com essa hipótese só do salário. Lembrando, o que é o salário? A gente já viu isso, acho que no ano passado. O salário é uma remuneração que você recebe por um trabalho ou por um tempo de serviço. Então, como eu falei, o salário é a principal fonte de renda de um trabalhador. Se você não tem ações, se você não tem investimentos, essas coisas, você está sujeito a sobreviver apenas com o seu salário, tá bom? Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa que não tem trabalho e ela não tem nenhuma remuneração, ela está o quê? Desempregada. Tá? Essa é a maneira mais simples de a gente falar do desemprego, mas vamos entrar um pouco agora na geografia. Tá? Todo mês, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, junto com o Ministério da Economia, ele tenta calcular o desemprego no Brasil. Como que ele faz isso? Bom, ele pode começar calculando o tanto de vagas que abriram. Então, as empresas, quando abrem uma vaga, ou quando contratam uma pessoa, ela tem que formalizar essa contratação, se for um trabalho formal, no INSS. Então, gera o registro. Demissões também têm que ser formalizadas. Então, a gente tem todos esses dados de vagas, de contratações, de demissões. E uma coisa que a gente tenta calcular também, a gente não, né? O IBGE, são os trabalhadores informais. Lembrando, o que é um trabalhador informal? A pessoa está sem renda nenhuma, ela vai tentar fazer salgadinho para vender em festa, vai pegar uma revista da Natura, da Avon para vender, enfim, esses aí são trabalhadores informais, são aqueles que não têm a sua carteira assinada, eles tentam ganhar dinheiro de outra forma, tá? Então, através desses elementos, a gente tenta calcular o índice de desemprego em um lugar, tá bom? Para vocês saberem, o índice de desemprego no Brasil hoje é em torno de 12%, tá? O ideal, pessoal, é um índice em torno de 5%. Por que 5%, professor? Né? Seria bom todo mundo trabalhando? Seria ótimo, não é? Mas imagina um lugar que está todo mundo trabalhando mesmo. E quando a gente olha um país muito pequeno, dá para observar bem esse fato. Uma empresa quer aumentar
ela quer mais funcionários. Onde ela vai contratar? Está todo mundo trabalhando? Opa, depende então de mão de obra do estrangeiro. Então, países que têm um índice de desemprego muito baixo, isso é bom? É porque ninguém está desempregado. Porém, ele depende de mão de obra de outros países, depende de importar, de imigrantes para poder realizar esse tipo de tarefa. Quando a taxa de desemprego é muito alta também, significa que nem as empresas estão crescendo, porque se estivesse crescendo, estariam empregando as pessoas, e que as pessoas também estão sem trabalho ou estão entrando em trabalhos informais, tá bom? Então, nem muito desemprego é ruim, pouco desemprego é ruim também, porque uma empresa quer crescer, não tem trabalhadores no mercado, trabalhadores disponíveis, tá? Então, o índice ideal é de 3 a 4, 5% de índice de desemprego, porque esse é o valor que a gente calcula como a rotatividade do trabalhador. É um trabalhador que vai sair de uma empresa, mas já vai encontrar um serviço logo. Então, ele não vai ficar muito tempo parado, tá bom? O Brasil, hoje, em torno de 12% a taxa de desemprego, tá? Bom, então, para o IBGE, que faz esses cálculos de desemprego, o desemprego, a pessoa desempregada, é a pessoa com idade economicamente ativa, normalmente acima de 14 anos. Não significa que toda pessoa de 14 anos é desempregada, tá, gente? Mas que essa pessoa está disponível no mercado de trabalho. Ela está procurando emprego. Ela não tem, mas ela está procurando. Então, ela é classificada como desempregado. Então, por exemplo, se você tem mais de 14 anos e está estudando, você só estuda. Seu objetivo é estudar. Você não está procurando emprego, você não entra nesse cálculo. Pode ficar tranquilo. Se você tem 18 anos, 19, 20, está fazendo a faculdade, não tem preocupação em procurar emprego, você não entra nesse cálculo. Se você é dona de casa, não entra nesse cálculo. Se você é um microempreendedor, não entra nesse cálculo. Então, o cálculo do desemprego é apenas as pessoas que estão procurando emprego nos últimos, há mais de 6 meses. Tá? Por quê? Quem está procurando há menos de 6 meses, provavelmente ficou desempregado há pouco tempo e, a depender das condições, nem está procurando emprego, porque está mais tranquilo, porque pegou o seguro-desemprego, a gente vai ver o que, que é, ou tem outros planos, tá bom? Mas então, o que, que é seguro-desemprego? Seguro-desemprego, pessoal, foi criado em 1986, tá? E ele é um benefício, assim como o INSS, assim como o FGTS e outros benefícios do trabalhador, como forma de dar assistência à pessoa que foi demitida sem justa causa, uma assistência financeira temporária. Lembrando, na aula passada eu falei de demissão de justa causa. O que, que é isso? Imagina que você trabalha numa linha de montagem, fazendo, por exemplo, um carro. Aí a empresa ela compra uma máquina nova que vai soldar as peças do carro mais rápido e daí ela demite um monte de funcionário. Então ela está demitindo por quê? Ela está reduzindo o quadro de funcionários porque não precisa. Esse funcionário não fez nenhuma falta grave para ele ser demitido. Então, ele está assegurado para receber o seguro-desemprego. Agora, uma demissão por justa causa é o empregador que fez alguma coisa errada, que não cumpriu com o seu dever, não cumpriu com o seu contrato, fez uma falta grave, então essa pessoa não é amparada pelo seguro-desemprego, tá bom? Então, para você pegar esse dinheiro, esse seguro, apenas demitido sem justa causa, tá bom? Bom, o seguro-desemprego é o quê? O trabalhador ele pode receber de 3 a 5 parcelas do seguro-desemprego de acordo com o seu tempo de trabalho, tá? Então, se você é demitido sem justa causa, você pode recorrer a isso, ao seguro-desemprego. Você tem um prazo, tá? Até 120 dias para dar entrada nesse processo e consiste em um pagamento, uma espécie de salário todos os meses. Acontece, pessoal, que esse salário, esse pagamento, esse valor, ele é sempre inferior ao antigo salário, exceto se você ganhar o mínimo, porque daí é aquele lá o valor mínimo, tá? Mas ele tem um teto também, tá, gente? O teto ali não chega a R$ 1.900. Então, se você ganha R$ 3.000 e é demitido, você não vai ter um seguro-desemprego nesse valor. Vai ser bem abaixo. Se o salário for maior ainda, abaixo porque tem um teto, tem um limite de pagamento.
tá? Então, se você ganha muito, não conte com esse dinheiro porque vai faltar, tá bom? Bom, se um trabalhador ele for demitido sem a justa causa, ele tem direito a receber o seu salário, né, o tempo que ele trabalhou, junto com o equivalente a 13º, o seu seguro-desemprego, e isso depende do tanto de tempo que ele trabalhou. Então, se ele trabalhou mais, ele recebe mais parcelas. Trabalhou menos, menos parcelas. Tá? O seu FGTS, que foi a aula passada, lembra que é depósito de 8% feito todo mês pelo patrão, numa conta na Caixa Econômica para o funcionário. Ele pode pegar esse dinheiro também e pode pegar, ter uma multa de 40% no valor desse FGTS, tá? Que ele recebe também, tá? Caso essa pessoa venha a ser demitida. Agora uma coisa, pessoal, não tenta dar uma de engraçadinho não e trabalhar um mês e tentar pegar 3 meses de FGTS, de seguro-desemprego, tá? Não é assim que funciona. Tem várias regras, várias normas. Então, por exemplo, se for a primeira vez que você vai pegar o seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado nos últimos 18 meses, no mínimo 12 meses, ou seja, no mínimo um ano nos últimos 18 meses. E esse tempo sempre ele pode diminuir, mas você tem que ter trabalhado um tempo mínimo. Tá? Então, para você pegar as 5 parcelas, você tem que ter trabalhado bastante tempo. Então, você não vai trabalhar um mês, pegar 2 de seguro-desemprego, 3 de seguro-desemprego. Não dá, tá? Tem regras bem específicas para você pegar esse dinheiro, tá bom? E o benefício, ele pode ser cancelado quando todas as parcelas são pagas. Então, se você foi destinado a receber 5 parcelas, receberá 5 parcelas, na sexta você deixa de receber, você não recebe mais. Tá? Esse benefício é cancelado também caso você encontre um novo trabalho com carteira assinada. Então, se você entrar num novo trabalho com carteira assinada, você abre mão do benefício, você deixa de receber, beleza? Então, tem outros poréns também. Então, por exemplo, se você é um microempreendedor individual, chamado MEI, tem outras regras mais específicas, porque teoricamente você tem outras formas de renda. E isso aqui foi feito para quem não tem renda nenhuma. Então aí você tem que procurar outras formas de receber o seu seguro-desemprego, tá bom? Agora uma coisa, muita atenção, tá? Para solicitar o benefício, o trabalhador ele tem que obedecer algumas regras. Então eu já falei, primeiro o tempo de trabalho. Igual lá, se for a primeira vez que você vai pedir o seu seguro-desemprego, tem que ter trabalhado 12 meses nos últimos 18 meses, tá bom? Tempo do último pedido de seguro. Então você não pode pedir um seguro-desemprego, começar a trabalhar e logo depois pegar outro. Existe um tempo entre um e outro, porque senão vira bagunça, todo mundo ia pegar toda hora. Então não é assim que funciona. Terceiro, tem alguns prazos, tá, gente? Igual eu falei, o prazo máximo que você pode solicitar é 120 dias, tá bom? Então, até 120 dias você pode estar solicitando o seu auxílio-desemprego a partir do momento que você ficou desempregado, tá? Outra coisa, tá? Como o benefício ele é sempre menor do que o valor do seu salário que você recebia, não é bom você contar com ele para pagar as suas dívidas, tá? Obviamente, é dinheiro entrando, você está passando por muita dificuldade, porque se for sua principal fonte de renda, você perdeu ela. Mas não fique pensando que isso vai salvar a sua vida econômica, tá? Muitas pessoas, às vezes, tentam, começam a ir mal no trabalho para pegar FGTS, para ser demitido e pegar seguro-desemprego, mas isso não é um alívio financeiro não, tá? Pode trazer muito problema. Se você ganha muito dinheiro, é mais ruim ainda, porque não dá para você contar com esse dinheiro, porque o valor é muito baixo, ele tem um teto de menos de R$ 1.900. Tá? Então, qual é a melhor solução? É depender do seguro-desemprego? Não. É pensar primeiro em renda extra. O que é a renda extra? Pessoal, igual eu já falei no início da aula, renda extra são outras rendas além do seu salário. Você pode ter investimentos, que a gente já teve aula sobre isso. Se você tiver um imóvel alugado, ótimo. Qualquer forma de renda extra, qualquer produto que você venda e que gere um pouquinho de dinheiro, vai ajudar. Se você puder ter um trabalho informal também num período que você não está trabalhando, é uma ótima opção também, justamente para não ficar dependente desse dinheiro.
tá? Agora, a melhor coisa que vocês podem estar fazendo é o quê? Ter um fundo de emergência, tá? Em todos os casos, pessoal, independente da sua renda, seja alta, seja baixa, se tem uma coisa que eu quero que vocês levem para a vida de vocês é tenha um fundo de emergência de no mínimo 6 meses da sua vida, tá? Com todos os seus gastos. Então, se você gasta R$ 1.000 por mês em contas, entre aluguel, entre plano de saúde, escola, compra, supermercado, enfim, você vai ter R$ 6.000 guardado. É R$ 6.000 para emergência. Não é para comprar carro, não é para viajar, não é para comprar alguma coisa se estragar, tá? Por quê? Caso você seja demitido, você tem esse dinheiro. Se você for demitido com justa causa, sem justa causa, beleza, você vai ter o seguro, vai ter o FGTS, você tem uma margem de segurança. Agora, ele é bom porque você tem liberdade. Você está num trabalho ruim e ficar pensando, nossa, esse trabalho aqui está muito ruim, está me sugando, eu quero um trabalho novo, mas eu tenho medo de não encontrar. Você pode sair porque você tem a sua vida garantida por 6 meses. 6 meses dá para você colocar a sua vida nos eixos, tá? E isso, pessoal, fica bem claro nesse momento que o Brasil está passando de pandemia. Se todo mundo tivesse uma emergência, um fundo de emergência de 6 meses, a gente poderia passar 2 meses fechado tranquilo. Por quê? As pessoas têm dinheiro guardado. As pessoas têm que trabalhar porque não têm dinheiro. Não tem educação financeira. E educação financeira não é disciplina. Eu estou falando educação com o seu próprio dinheiro. Se as pessoas tivessem dinheiro, tivessem guardado, tivessem esse fundo de emergência, a gente conseguia passar por isso daí bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo mesmo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.